Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Renan Diegues e hoje eu quero conversar com vocês sobre como que eu consegui ter 25 horas na minha vida. É claro que todo mundo tem 24, isso é só uma metáfora, mas depois que eu comecei a praticar algumas coisas, eu percebi que a minha relação com o tempo tinha mudado. E eu acho que isso, enfim, nos dias que a gente vive é tão precioso, tão valioso, a gente olhar para o tempo e entender que, pô, se eu souber administrar o meu tempo, eu consigo fazer coisas que me interessam, consigo ter mais qualidade de vida. Eu acho que isso tem um valor tão grande nessa sociedade que pede pressa, que acelera a gente, de redes sociais e tudo mais. Então eu quero conversar com vocês sobre isso, sobre algumas práticas que eu fiz. Eu estava lendo um artigo, o artigo se chama, deixa eu pegar aqui, Comunicação Organizacional em Alta Velocidade, os impactos da aceleração social do tempo e suas interfaces. Ele fala muito sobre essa relação do mundo corporativo com a velocidade, a comunicação que as empresas têm, né, com a sociedade em si, mas tem alguns trechos que são interessantes que eu acho que vale trazer aqui para o canal, não com essa visão corporativa, mas com uma visão de desenvolvimento pessoal mesmo. Mas primeiro, antes de ir para o artigo, compartilhando um pouco do meu processo pessoal, assim, teve duas coisas que eu fiz na minha vida que me fizeram ter uma relação diferente com o tempo e me fizeram ter mais qualidade de vida. A primeira delas, muito óbvia, que eu falo aqui no canal sempre, é a minha saída do mundo das redes sociais, principalmente do Instagram. Já falei em vários vídeos que eu entendo que hoje eu tenho redes sociais, entendo o YouTube como uma rede social, eu tenho o LinkedIn, mas a questão é a forma como eu utilizo essas ferramentas. Eu usava o Instagram de uma maneira muito disfuncional, né? Eu ficava lá no feed direto, vendo um monte de coisa que enfim, me levava a lugar nenhum, ou pior, fazia eu me sentir mal. E quando eu saí do Instagram, eu percebi que eu ganhei tempo, eu ganhei muito tempo. Inclusive eu fiquei com ócio durante muito tempo, né? De ficar olhando por teto, de ficar olhando para as coisas à minha volta e falar, meu, o que eu faço com esse tempo que sobrou? Eu leio, eu saio, eu converso com as pessoas, eu vou pintar uma parede, vou descobrir um novo hobby, fica um buraco. E isso é tão rico e tão precioso. E trazendo aqui para a nossa conversa de hoje, eu acho que se você quer ter 25 horas na sua vida, a primeira coisa que você precisa fazer é ressignificar o uso do digital e do mundo online na sua vida. Tem vários vídeos de detox digital aqui no canal, você pode se beneficiar desses ou de outros canais, de outros produtores de conteúdo, mas procura principalmente usar a rede social com um objetivo muito claro. Saber por que você está entrando e saber que você precisa sair porque você já fez o que você tinha que fazer. Tentar não virar um zumbi daquilo. Tem uma parte aqui do artigo que fala um pouco. Eu vou ler 2 parágrafos muito curtos, que aí a gente consegue, enfim, discorrer melhor. Vou ler aqui rapidão. Primeiro trechinho que eu queria destacar é que ele fala assim: a velocidade que emerge nos contextos e ambientes de comunicação como uma espécie de inovação se torna aos poucos um hábito. Então, aquilo que era novo, aquilo que era uma novidade, aquilo que era inovação no começo, um tempo atrás, né, das redes sociais, passa a não ser mais uma inovação, passa a virar rotineiro, passa a virar um hábito na nossa vida. E se espalha. Aqui está espraia, mas a ideia é basicamente a mesma, tá? Só para ser fiel ao que está escrito aqui, ele escreve se espraia como norma e se converte em padrão. Mas é essa ideia de se espalhar, de se difundir, tá? Como norma e se converte em padrão. Então, aquilo que era inovação vira um hábito e depois vira um padrão. Ou seja, a velocidade, a aceleração, o like, a fama, a exibição, o consumo é padrão, virou normal, é a rotina, é o novo status quo. E ao se converter em padrão, ela perde sua qualidade de escolha e transmuta em violência. E é muito do que a gente vê hoje, né, gente? Esse novo padrão de vida dentro dessa sociedade capitalista que a gente vive, virou uma violência psicológica principalmente, né? E depois as autoras trazem aqui um trechinho desse livro aqui, ó, do Han. Elas citam, na verdade, esse autor, né? Han, que ele tem esse livrinho chamado Sociedade do Cansaço, e elas citam ele aqui, falando que ele afirma que essa sociedade hiperativa, abre aspas para o Han,
é, na verdade, hiperpassiva, porque paramos de refletir e o pensamento é a mais ativa atividade. E é muito isso. Essa velocidade acelerada, que hoje é tida como natural, na verdade não é. Isso é uma construção social. A gente construiu essa ideia de velocidade e a gente passou a adotar isso como natural, mas não é natural, é uma construção nossa. E o nosso cérebro não é preparado para essa velocidade toda, então a gente adoece. Por isso que eu quero muito pregar aqui nesse canal, e venho pregando, e tá, enfim, né? Por isso que eu falo do respira, da calma. Quero pregar a desaceleração, porque eu acho que se a gente desacelera, a gente entra no ritmo natural. Não é que a gente vai ficar mais lento ou mais lerdo. Na minha cabeça, desacelerar a gente é entrar nesse modo mais natural de viver, com mais calma e menos doente, porque essa violência psicológica gera problemas psíquicos na gente. A gente fica hiper ansioso, a gente fica depressivo, e tudo que a gente já sabe, que a gente conversa aqui no canal e que vocês veem em todos os lugares. O Brasil é um dos países que mais consome redes sociais e está na lista do top 5 países depressivos, e acho que é o primeiro no ranking da ansiedade, ou o segundo, algo assim. Então, gente, primeiro, para você ter 25 horas na sua vida, é diminuir redes sociais. Segunda coisa que eu fiz, que foi muito importante, aprender a dizer não. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo só sobre a prática de dizer não, vou deixar aqui no card. Entra lá e dá uma olhada, porque é libertador. E dizer não para as pessoas e sim para você, somado a controle das redes sociais, a um uso funcional, você ganha tempo. E aí a gente tem que entender o que a gente faz com esse tempo. Todo mundo tem 24 horas, isso é uma limitação, não tem o que fazer, não temos como fugir disso. E cada indivíduo, cada um de nós, tem uma realidade completamente diferente. Eu não posso vir aqui e falar para você fazer um monte de coisa porque eu não conheço a sua realidade. Vou dar a minha realidade como um modelo e você sempre adapta para a sua realidade, tá bom? Eu, por exemplo, hoje eu trabalho, eu faço faculdade e eu durmo. Olha só, eu durmo. Então, assim, se a gente for tirar 8 horas de sono, que é o recomendado, a gente já perde aí 1/3 do tempo que a gente tem. É muita coisa, tá bom? Mas hoje eu durmo 8 horas, então já tiramos 1/3. Eu também trabalho, então já tira mais 8 horas aí, né? Já são 16, me sobram 8. Eu tenho 8 horas que eu não estou dormindo e não estou trabalhando. Dentro dessas 8 horas eu faço faculdade. Minha faculdade leva 3 horas mais ou menos. Então me sobram umas 5 horinhas. Isso que eu falei para vocês, sono, trabalho e faculdade, são coisas na minha vida inegociáveis. Eu não tenho como não dormir, eu não tenho como não trabalhar, eu não tenho como não fazer faculdade. Escolhas. Quer dizer, na verdade a faculdade tecnicamente é uma escolha, mas dormir e trabalhar não, tá? Mas como a faculdade é uma coisa hoje, é prioridade na minha vida, eu não escolho se ela tá ali ou não, ela tem que estar. Então, ocupa essas 3 horinhas do meu dia. Me sobram 5 horas. 5 horas para eu comer, para eu cuidar da minha casa, para eu cuidar da minha cachorra, para eu tomar banho, para eu estudar para a faculdade, para eu, sei lá, para eu ter lazer, para eu sair com os amigos, para eu namorar, para eu fazer um monte de coisa. Dentro dessas 5 horinhas, o que sobra desse tempo? Eu não tenho essa conta, eu não tenho essa matemática, mas vocês conseguem perceber quão raro e quão valioso é o tempo para gastar no Reels, no Instagram, olhando a vida das pessoas que não estão agregando na sua vida, olhando redes sociais para você se sentir mal, falando sim para as pessoas ao invés de falar não. Quando as pessoas te pedem um favor e você não quer magoar ela, e você entende que você está doando a coisa mais rara que você tem na sua vida, que são as poucas horas que sobram, de repente os poucos minutos que você tem. Então, controlando o uso de redes sociais, aprendendo a dizer não, aprendendo a delegar funções, aprendendo a priorizar, aprendendo a se organizar, ter uma agenda é outra coisa fundamental. Acho que eu vou colocar também junto com controle de redes sociais e dizer não, é ter uma agenda, tá? Para você visualizar sua vida, para você tangibilizar sua vida. Fazendo essas coisas, você pega aquele tesourinho que você tem, aquela preciosidadezinha, que é o tempinho que sobrou,
para você usar com qualidade, para você escolher o que você coloca ali. Será que eu escolho estudar? Será que eu escolho ter lazer? Será que eu escolho descansar? E isso é tudo muito relativo, tá? O tempo que sobra para cada um é muito diferente. Se eu tivesse filho, eu não tenho filho. Seria menos ainda, entende? Às vezes também o tempo de vida que você, na verdade o momento de vida que você tem hoje não te permite ter esse tempo. Mas se programe, se planeje para no futuro você ter. Às vezes, sei lá, quem acabou de ter filho, né, tá com uma criancinha recém-nascida, gente, desculpa, mas não tem tempo, sabe? Tem tempo para criança, porque tem prioridade, né? A criança é uma prioridade. Muitas vezes a gente fala isso também, né? Eu não tenho tempo. Não é que você não tem tempo, às vezes você até tem tempo, mas você não está priorizando o seu tempo. Falar, sei lá, eu não tenho tempo para estudar, mas você vê Big Brother, mas você fica nas redes sociais, mas você, sei lá, sai todas as noites para ir pro bar, encher a cara. Então, assim, também entenda como que você prioriza as coisas na sua vida, né? E o que você está fazendo com o tempo que você tem. O tempo é escasso mesmo. Então, encontrar esses pontinhos preciosos, assim, entender o que você prioriza, o que você tira para você colocar coisas valiosas no lugar é fundamental. Eu estou dando aqui essas sugestões de redes sociais e dizer não, mas você pode encontrar outras coisas, como qual o lazer que você tem? Será que o lazer e o entretenimento da rede social, que pode ser, tá? Você pode escolher ter a rede social como entretenimento, tudo bem, se for consciente, se for programado, planejado, se te faz bem, show de bola. Agora, será que eu tô vendo que isso não me faz bem, eu consigo trocar isso por, sei lá, algum lazer que seja produtivo na minha vida, como uma caminhada, ou, sei lá, em fazer uma arte marcial, estudar uma língua, sabe? Então, foi assim que eu consegui ter 25 horas na minha vida, controlando redes sociais, falando não para as pessoas, tendo uma agenda e entendendo o que eu priorizo. Por exemplo, a faculdade que eu falei para vocês, ela é tão prioridade, que tirou 3 horas da minha rotina de segunda a sexta. Então, qual que é a sua prioridade hoje? O que você quer para a sua vida? O que você coloca no seu dia? O que você coloca dentro das 24 horas que você tem? E quanto tempo você tem nessas 24 horas? E como eu falei, gente, eu não quero que vocês olhem para minha vida e falem, puta, eu queria ter uma vida igual a sua, ou eu queria ter uma vida igual a do outro produtor de conteúdo. Você não vai ter. Você tem a sua vida. Às vezes você tem que acordar às 4 da manhã porque você chega às 11 da noite e você chega às 11 da noite em casa, porque você tem que pegar, sei lá, 2 ônibus de 2 horas para cruzar a cidade, para trabalhar, para sair às 6, pegar mais 2 horas para chegar em casa, para cozinhar para o seu filho e fazer suas coisas. Você vai dormir 11, meia-noite, e no momento essa é a sua realidade. E aí o que eu falo o que você pode, se nesse momento não é possível, o que você pode fazer, qual brecha você consegue encontrar para mudar um pouco essa realidade, para mudar um pouco esse contexto. E se você entende que agora não é possível, como que você se planeja para que isso seja possível um pouco mais para frente, sabe? É tudo muito relativo, é tudo muito subjetivo, o ser humano e o comportamento e a sociedade é extremamente complexa. Então, não peguem minha vida ou a vida de qualquer produtor de conteúdo como modelo. Modele a sua de acordo com a sua realidade, tá? Porque senão gera frustração. Isso é importante, né? Eu estava conversando com uma amiga sobre a importância da gente humanizar as pessoas. Eu venho aqui e falo sobre isso, minha vida não é perfeita, eu tenho meus problemas. A questão é que eu me sinto autorizado, eu me autorizo a vir aqui falar sobre essas coisas porque eu pratico essas coisas. Não quer dizer que eu não tropece, não quer dizer que eu não erre. Eu falo sobre saúde, eu tenho uma vida regrada hoje, não quer dizer que essa vida regrada não tenha tropeços, escorregões. Um dia que não era para pedir pizza e eu peço, sabe? Acontece. No dia seguinte eu volto para minha rotina. Isso acontece com todo mundo, todos os produtores de conteúdo, até aqueles que parecem ser mais radicais. Vou contar um segredo, não são, tá bom? Ninguém é robô, beleza? Então, adapta tudo para sua vida, mas vá sempre em busca de viver melhor, vá sempre em busca de viver bem, tá? E cuidar do seu tempo, que é o seu bem mais precioso, é fundamental.
Bom, se eu gerei alguma reflexão interessante, se esse vídeo fez sentido para você em alguma instância, se eu reverberei aí, te ajudou a ter algum insight, me ajuda também se inscrevendo no canal, deixando seu like, seu comentário aqui pra gente conversar sobre. Eu espero ter ajudado. E por hoje é isso, gente. A gente se vê. Beijo, até o próximo vídeo.